Existe uma maior predisposição para desenvolver a doença, mas não necessariamente você vai ter a demência. Olá, eu sou Ivan Okamoto, médico neurologista do Núcleo de Excelência em Memória do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. E hoje vamos falar sobre mitos e verdades sobre a demência. Demência é loucura, isso é um mito. Demência é uma doença, são perdas das funções cognitivas, são perdas de memória, perdas de linguagem, perdas de atenção, ou seja, é uma doença que compromete o cérebro, levando a esses sintomas que a gente entende como um quadro demencial. Pessoas com baixa escolaridade têm uma menor reserva cognitiva, então elas têm menor capacidade de compensar uma deficiência. Por exemplo, vocabulário. Uma pessoa com baixa escolaridade tem menos vocabulário e se ele esquece uma determinada palavra, ela tem menos chance de conseguir se expressar, ou seja, a reserva cognitiva dela é baixa. Então vai surgir muito mais cedo o aparecimento, vai ficar muito mais claro o aparecimento desse quadro demencial nessa pessoa. Se você tem familiares com demência, você também terá a doença. Mito. Existe uma maior predisposição para desenvolver a doença, mas não necessariamente você vai ter a demência. O que acontece, essa predisposição tem que se juntar a fatores ambientais que podem levar ou não à demência. Então uma pessoa que tem um ascendente direto com demência pode ou não desenvolver. A demência no mundo todo ela é muito prevalente, ela é muito incidente. Então nós vamos ter várias pessoas conhecidas com demência, mas não necessariamente isso é hereditário ou genético, como a gente conhece. A demência pode afetar outras áreas além da memória, como linguagem, planejamento, função executiva, atenção. Além disso, dessas funções cognitivas, ela também pode afetar o comportamento da pessoa. Humor, agitação, agressividade, sono. Esse comprometimento, tanto da parte cognitiva quanto da parte comportamental, que vai levar a uma perda de funcionamento desse indivíduo. Ou seja, ele deixa de fazer coisas que ele fazia anteriormente, como ir ao banco, como se vestir, como arrumar uma refeição. Ele acaba perdendo essa capacidade de autogerenciamento. Nós estamos falando de uma doença que pode comprometer os últimos anos de vida da pessoa, mas são os últimos 10, 15, 20 anos de vida da pessoa. Lógico que existem fases da doença, quadros demenciais, existem níveis de comprometimento do funcionamento desse indivíduo, a tal ponto que você pode ter muito bem pessoas na sua vida normal, exercendo sua profissão, com quadros diagnósticos de demência. Na fase final, na fase mais avançada do quadro, sim, existe um comprometimento em que é incompatível com o relacionamento, com a atividade profissional dessa pessoa. Mas nas fases iniciais, os principais quadros demenciais, a pessoa convive normalmente. Então, não é porque ele tem um diagnóstico que ele está sentenciado a desenvolver uma dependência. O sedentarismo aumenta o risco vascular, os fatores de risco que podem levar aos quadros demenciais, como hipertensão, diabetes, obesidade. Tudo isso aumenta o risco de comprometer pequenos vasos no cérebro, levando a quadros demenciais conhecidos como demência vascular ou demência mista.